Choco, A Última Vida Boa. De fim. Cara, isso aqui é uma história que se passa ali pela metade de Hora de Aventura, se eu não me engano. Que é uma história bem doida. Bem doida. Bem doida, porque essa personagem, ela aparece como um fantasma. Lembra disso? Num episódio de um casarão que eles vão pra desvendar um crime. Nossa, a memória é muito boa, velho. Lembra disso? E depois tem o desenvolvimento da personagem. Cara, é uma loucura. Cara, Hora de Aventura é um rolê que compensa assistir novamente. Eu quero até rever, velho. Eu quero rever Hora de Aventura. Eu quero rever, porque assim, Verdade. é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Vamos ver isso daqui. Quem gosta de Hora de Aventura aí? Deixa nos comentários e deixa o like. Exatamente. Ah, é verdade, tô esquecendo de falar. Gente, por favor, se tornem membros do canal. E por favor, olha, vai estar aí na descrição. Vai estar um link, na verdade nos comentários fixados pode estar um link pra nossa página no Facebook. Segue lá quem usa Facebook e você pode concorrer a R$250. Concorrer não, a gente vai sortear aleatoriamente. A gente vai escolher aleatoriamente uma pessoa pra dar 250 conto que preencher o formulário e seguir a página, né? Então, se você usa Facebook, vai lá e segue nossa página nova do Face e vira membro aí pra apoiar a gente, né? Que ajuda demais. Bora então? Sustos é o 12º episódio da terceira temporada de Hora de Aventura, e eu tenho certeza absoluta que tu já viu esse episódio. Nele, Já. alguns poucos cidadãos de O recebem um convite misterioso pra uma festa Caraca, mano, falei, mano. Nossa, esse episódio é do caralho. Isso aí ele imita um filme que se chama Clue, se eu não me engano. Pista, de 1980 e poucos. mais misteriosa ainda. A parte cabreira desse episódio é que durante ele, a gente acaba vendo uma criatura toda verde e gosmenta, que à Isso. primeira vista Aí depois parece tem o só um desenvolvimento artifício dela. de e medo. Mas ela não é. Essa criatura tem toda uma história própria, que só foi explicada lá na Sim. 5ª temporada. E a gente vai Falei? Que era na metade? Nossa. Caralho, mano, eu lembro muito do falar bagulho. sobre tudo isso nesse vídeo. Hora de Aventura do caralho. São bons episódios, tá? Deixa eu ver se tá na qualidade máxima. Tá. Nossa. É ótimo episódio esse. Eu sou membro... Do nada. Do nada. Eu sou membro de 2 canais do Sinsol Corporation. Tamo Boa, junto! João. Boa. Vou criar esse canal aí, Sinsol Corporation. Que só pra... Vai ser um The Office do... A Festa Misteriosa. Versão brasileira. Euip e Stelmi. Edição Murilo Lobos. Locução e voz Silva e Lari. Essa com o Finn e o Jake seguindo uma rota que foi enviada pros dois. No caso, eles receberam um convite pra uma festa que fica bem distante da civilização. Detalhe que eles não sabem quem vai estar na festa, quem é o remetente do convite e muito menos do que a festa se trata. Mas eles foram mesmo assim. Chegando lá, Por que eles não, notam né? que existem mais 4 convidados além deles. A festa tem Bimo, comida, né? Canelinha, Princesa Jujuba e Princesa Caroço. Quando eles chegam lá, todos têm uma breve conversa sobre Caraca, quem é esse daqui? Nossa, verdade, Mano, né? que personagem é esse? Eu nunca vi, velho. Que doideira. Gente, será que é um personagem... Caraca, eu nunca reparei nesse personagem aqui, Não, velho. deve ser só pra... Só encher desse linguiça, né? episódio aqui, né? É. Caramba, velho. por que deles estarem lá e quem teria enviado os convites. Incrível. Só que eles realmente não fazem ideia de quem possa ser. Em certo momento, o Canelinha se levanta e o resto da galera nota um bilhete nas costas dele. Naquele bilhete dizia que quem fez os convites pra todos foi nada mais nada menos que um fantasma. Ali também dizia que assim que o bilhete fosse totalmente lido, algum dos convidados seria possuído por um fantasma, que usaria do corpo do possesso pra matar os demais convidados. Aí o Among Us começa, A né? carta termina dizendo que se alguém tentar fugir, essa pessoa seria morta, o que logo de cara se prova verdade. O Canelinha tenta fugir da casa, e de uma queda de luz pra outra, ele se torna uma mera ossada. É, e mano. bom, a partir É daqui, esse loucura. episódio de Hora de Aventura se torna uma total experiência de Mano, Among Us. doideira, Um tá? personagem desconfia do outro, mas a todo momento que essa discussão vem à tona de quem é o impostor, a gente vai estar na perspectiva do fim das coisas. Ou seja, o Finn não é o impostor e nem o Canelinha, até porque ele já tá com Deus. Nos Mano, restam eu lembro que somente a quando o Jujuba, Canelinha morreu, eu fiquei... O Canelinha. Meu Deus, ele morreu mesmo! Jake, Bimo e Princesa Caroço. Quando a Canelinha foi morto, as luzes piscaram. Com isso, Jake tem a ideia deles procurarem por velas. Assim, quando eventualmente o fantasma atacasse de novo, eles iriam conseguir ver quem é, mesmo com as luzes apagadas. Eles se dividem Cara, o Jake é muito bom. Nossa, como é um anjo. pra procurar por velas. Finn, Jujuba e Caroço ficam juntos, enquanto o Bimo e o Jake O Bimo? Ele tá nesse episódio? Bimo tá aí? Eu não foram pro acredito. porão. Lá embaixo, Não eles vi? Gente, mas só tem esse Mas realmente personagem. realmente- encontraram um Bimo? meio de iluminar as coisas. Mas quando eles iam voltar, o Era o Bimo! Meu Deus! Olha, caraca, muito bem camuflado.
Meu Gente, o Deus. disfarce de milhões. Caraca, eu não acredito, velho. Assim, até pensei que poderia ser o futebol, mas eu não Então, sabia. pensei Um também. ladrão. É, sim. Não sei, cara. as coisas. Mas quando eles iam voltar, o Bilmo acaba sendo pego por um fantasma. E como um exímio covarde, o Jake só foge. De volta ao salão principal da mansão, ele chama todos pra contar o que aconteceu. E novamente, Cara, tem um episódio maravilhoso. Daria pra fazer um vídeo falando assim: Jake e a paternidade. Que o Jake Nossa. pai tem um coisa que eu acho que seria muito eu sendo pai. Que tem lá os filhos dele, os bebês, e ele tá cuidando dos bebês. E aí os bebês estão muito paradinhos e ele começa a achar que todos morreram. Eu faço isso com o Silvio. E ele... Meu Deus, eles morreram! Aí ele coloca assim... Não, estão só respirando. Eu Eles faço só isso com o estão Silvio dormindo. às vezes. Cara, Eu acho que o Silvio mas deve dar uma morreu. agonia, né, mano? Pra você ter um bebê ali e tal. Nossa, deve ser horrível. Deve É ser uma muito bom esse ansiedade a episódio. cada momento do Sim, dia. e ele tava em choque, né? aquela mesma discussão volta. Quem é o impostor? Bimo foi pego, e a única pessoa que tava com ele naquela hora era o Jake, o que fez ele se tornar o principal suspeito. Todos se reúnem na sala de jantar pra discutir os possíveis culpados. Depois de muitas acusações, todos concordam que o principal suspeito é a Jujuba, simplesmente porque ela acusou de forma gratuita Caroço. E na hora que eles iam dar o checkmate nela, ela é atacada, se tornando uma mera meleca que derrete na frente dos olhos deles. Com esse acontecimento, o Finn entrega o jogo. Ele cita que isso não era pra acontecer, isso não tava no roteiro, confirmando que sim, isso tudo era uma pegadinha, e o alvo era o Jake. Mas algo Meu saiu dos trilhos. Deus, A Finn, Jujuba você não matou era pra ter sido morta. todos. O Finn inclusive cita que os planos originais era pro Canelinha e o Bilmo estarem dentro de um armário, e quando ele abre o armário, os dois também estão mortos. Coisa que não era pra acontecer. Nessa hora, a princesa Caroço acaba sendo atacada, e durante o ataque, ela literalmente acaba se tornando parte do quadro que tava atrás dela. Mano, Vendo esse que as episódio coisas é saíram muito totalmente foda. do controle, os dois começam a fugir da assombração pela casa. Durante a fuga, o Finn entra em um quarto, e o Jake acaba sendo pego. Dentro desse quarto, a gente pode assumir que a casa tá viva, uma vez que os móveis tentam literalmente atacar o Finn. E do meio de uma estante de livros, uma criatura totalmente verde aparece, olhando diretamente do pro Finn. Isso aqui tem muito pano pra manga, vocês não viram nada ainda. O Finn foge até um observatório que tinha no topo do castelo, e lá em cima nós temos um Inception. Isso tudo era uma pegadinha dentro da pegadinha. O Jake tinha Só que a criatura verde não tava na pegadinha. descoberto os planos do Finn há meses e simplesmente alterou o roteiro. A pegadinha que era pra pegar o Jake se voltou contra o Finn. Nessa hora, ele questiona como algumas coisas foram feitas, como por exemplo, a morte da Jujuba, que simplesmente derreteu. Era uma boneca de cera, que foi trocada sorrateiramente quando ele não tava olhando. Caraca. Então ele questiona como a casa os tava caras são viva e bons. o que era aquela coisa verde gigante que ele viu. E o Jake diz não fazer ideia do que ele tava dizendo. Ele cita que isso era fruto da imaginação dele, até porque ele tava morrendo de medo. Segundo ele, isso poderia ter sido uma projeção que ele teve por conta da agonia que ele tava sentindo. Aquilo não fazia parte da pegadinha. Durante o fim do episódio, o Finn relembra isso e deleta da sua cabeça. Mal sabia ele que isso ainda voltaria pra assombrar ele. Desse eu vou me esquecer. É, ele... E. Já foi. Não compensa Quinta lembrar. Né? temporada, episódio 34, o cofre. Nesse episódio, o Finn tem sofrido com o famoso sonambulismo, só que o dele é pior do que o de costume. Isso porque durante o sonambulismo, ele ainda tem pesadelos. Nos pesadelos dele, uma criatura verde tenta pegar ele, e essa criatura é a mesma do episódio que acabamos de falar. Quando o Jake vai ver o que estava acontecendo, ele encontra o Finn se debatendo sozinho na cozinha. E cansado do Finn gritando e destruindo os cômodos, se debatendo, ele toma uma atitude. Ele tenta a todo custo convencer o Finn a encarar e descobrir o que é essa criatura. Isso porque ele tem tido esse pesadelo há dias, mas o Finn não quer de forma alguma. Na primeira vez que ele viu aquela coisa, ele simplesmente resolveu fingir que aquilo não aconteceu. Ele trancou essa memória dentro de um cofre mental e se nega a todo custo visitar essa memória. Se recusa a tentar descobrir o que é essa coisa e se recusa a aceitar o que ele mesmo vê. Com isso, o Jake vai enganar ele. Ele instala no Bimo um novo jogo para eles jogarem. Só que não era um jogo. Aquilo se tratava de um programa que meio que colocaria o Finn num tipo de hipnose, onde ele, querendo ou não, daria um pequeno rolê dentro da sua mente. Nesse rolê, ele vive um dia em cada uma de suas vidas passadas. Em uma, ele foi um cometa, em outra, uma borboleta, uma meleca espacial, uma caçadora de recompensas chamada Choco. É essa a vida que vamos nos Do c****, tá? E ela também não tinha braço, coisas que ele também
Fundar no episódio. Essa caçadora de recompensas é nada mais que uma mercenária que estava prestes a fazer o golpe da vida dela. Ela teria que roubar um amuleto mágico que é capaz de dar vida a coisas inanimadas. Esse serviço é passado para ela por um bom pagamento, mas se ela falhasse, ela morria. O amuleto ficava dentro do que um dia viria a se tornar o Reino Doce. Ele estava sendo guardado pela princesa Jujuba. Sim, ela é bem velha. A Shoko finge ter sido agredida para que assim fosse levada para dentro do reino e o plano dela funcionar. Lá dentro, ela é muito bem recebida. Tem esse detalhe, né? Que as bananas ainda estão verdes. Tava? Aqui, ó. Nossa, é verdade! Os Nossa, guarda-banana não tinham notado. amadurecido ainda, tá ligado? Nessa época. Nossa, eu não tinha notado. É, tem esse O plano detalhezinho. dela funcionar. Estavam Lá dentro, verdes. ela é muito bem recebida pela própria princesa Jujuba, que se mostra bastante amigável com ela. Mas mesmo sendo bem recebida, a Shoko tem um golpe pra fazer. Ela fica por alguns dias lá dentro e inclusive ganha a confiança da Jujuba, a ponto dela mostrar pra Shoko a sua mais nova criação, os Guardiões de Chiclete. embaixo, Ela né? mostra Isso. e explica que a única coisa que falta pra eles estarem concluídos era a vida. Vida essa que ela dá através do amuleto, que estava esse tempo todo no pescoço dela. Assim que vivos, a princesa Jujuba pede pra eles cuidarem do reino, dos cidadãos e dela. Nessa hora, ela agradece a toda a ajuda que a Shoko tem dado e, caso vocês não tenham notado, a Shoko não tem um dos braços. Em forma de agradecimento, a Jujuba dá um braço novo pra ela. A Shoko prótese. agradece e volta pra sua tenda chorando. Ela chora por conta de uma coisa que pesa o peito de muita gente. Culpa. Como queria roubar alguém tão bom como a Jujuba? Mas meio que ela não tem escolha. Ou ela rouba, ou ela é morta. E ela ia fazer aquilo naquela noite. Quando a Jujuba cai no sono, ela sobe até o quarto dela e toma um amuleto. Mas, bom, justamente a criação da Jujuba, que ela ajudou a finalizar, iriam deter ela. Os Guardiões de Chiclete conseguem acertar ela, fazendo ela cair junto do amuleto num pequeno rio radioativo que havia no meio da construção. Eu esqueci de citar, mas ele estava sendo coberto com doces. Guerra dos cogumelos, explosão nuclear, essas coisas geram rios radioativos como esse, enfim. Os guardas até tentam tirar ela de lá, mas eles não conseguem encontrar ela. Mais tarde, ela sai lá de dentro, mas agora ela havia se tornado isso, essa coisa verde que a gente já viu nesse vídeo. Ela rastejou por um tempo em ó, junto do amuleto, até que uma hora ela não E ela morre. Aonde? Que árvore é mais. essa? Que árvore é morreu essa, em cima paizão? de um pequeno broto que iria se tornar a casa na árvore Olha, cinema. Cinema. que conhecemos. E nessa hora o Finn acorda do transe. A Shoko apareceu naquela mansão para o Finn por um motivo. Ela tem assombrado os sonhos do Finn e não é à toa. Ela quer fazer uma reparação. Nessa hora, o Finn liga pra Jujuba que vai até a casa na árvore. A Shoko nunca se perdoou por ter roubado alguém tão bom como a Jujuba. Essa vida e esse golpe trouxeram a Shoko para um buraco que ela nunca mais saiu. Mas através da sua vida seguinte, através do Finn, ela enfim poderia pedir desculpas e achar a sua redenção. O cadáver dela continuou abaixo da casa, junto do amuleto que um dia foi da Jujuba. Amuleto esse que ela devolve através do Finn. E é assim que o arco da Shoko é finalizado. Ela chega a aparecer algumas outras vezes durante o desenho e em um Roteiro. especial da HBO. Mas Cinema. nada relevante, Roteiro, paizão. nada que agregue à história de fato. A gente já viu diversas vezes algumas pessoas citando teorias sobre o que essa criatura que apareceu para o Finn possa ser. Mas como a sua explicação acontece algumas temporadas depois, algumas pessoas não entenderam a história. Por isso a gente resolveu explicar e a gente espera que vocês tenham gostado. Por mais que a gente fale Esse desenho, sem brincadeira, é um dos melhores que existem. De verdade. Sim. É uma 100%. aula de tudo. bastante de Hora de Aventura, a gente tava com saudade de abordar esse desenho. E eu garanto que tem mais conteúdo dele vindo por aí. Não, Muito tem obrigado infinitos ao apoio. conteúdos da área. Mano, você tá maluco, mano. O universo de Hora de Aventura é gigantesco. É muito massa. E aí, pessoas, já tinham ouvido falar dessa história? Gostaram, não gostaram? Quero ver o comentário de vocês aí. Deixa aí, paizão. E tem episódios muito bons de Hora de Aventura, tá? E a gente pode voltar a falar aqui pra vocês.